Pai Senhor, queridos, parece até irônico, né? Mas eu estou há 2 dias tentando abordar esse tema com você. E é uma luta espiritual tão grande. Eu quero falar sobre frustrações. Você conhece esse sentimento, né? Já experimentou. É um cálice amargo de se beber. Algo ruim de sentir. Tem uma palavra registrada na Bíblia que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está lá em Romanos 8:28. A frustração é um sentimento associado a uma sensação de impotência e de desânimo que acontece quando algo que era esperado falha ou não acontece. Talvez essa seja uma experiência comum na vida de muitas pessoas. Quantos projetos que não aconteceram? Quantos sonhos que desabaram? Quantas idealizações que foram frustradas? São muitas experiências nesse sentido. É importante nós refletirmos, queridos, por que nós somos tão suscetíveis às frustrações. Eu vou te explicar por quê. Desde cedo recebemos a ideia de que se dermos o nosso melhor, se fizermos as coisas bem feitas, então tudo correrá bem e teremos a recompensa do nosso esforço. Só que às vezes não é exatamente assim que acontece. E é exatamente nessas situações que somos invadidos pelo desânimo e pela decepção. Por que essa mensagem, pastor? Porque eu quero refletir com você a respeito da frustração e de que maneira dentro da Bíblia nós podemos aprender como vencê-la. Por que nos frustramos? A frustração, ela acontece todas as vezes que nossas expectativas sobre algum projeto, um relacionamento, não são atingidos. Aquele emprego não era tão bom quanto eu imaginava. Aquele lugar não era o que eu esperava. Puxa vida, aquela pessoa agiu de um modo que eu nunca imaginei. A raiz da frustração reside no fato de que, no íntimo, nós pensamos que o mundo gira ao nosso redor e que todas as coisas devem acontecer segundo os nossos anseios terrenos e egoístas. Presta atenção. Quando vivemos sem a expectativa da eternidade e sem conhecermos a soberania de Deus, nós teremos no coração um terreno fácil, muito fácil, para cultivar esses sentimentos, e isso, amados, poderá até nos impedir de vivermos a vida mais que abundante que o Evangelho nos promete. Por que, pastor, falar sobre frustração? Falar sobre frustração, queridos, é deveras importante até mesmo para os cristãos. E vou te dizer por quê. Uma geração inteira de cristãos aprendeu um falso evangelho que parece apenas lhe favorecer o pensamento de que Deus é um mero realizador de sonhos. É como se Deus existisse somente para fazer as coisas por nós, e não um Senhor soberano que merece ser honrado e obedecido. Perigo. Quando enxergamos Deus assim, qualquer oração não respondida, a esperança que falhar, isso irá implodir toda a nossa confiança nele. Olha, conheço pessoas que, ao vivenciarem a primeira frustração, deram as costas ao Senhor e hoje vivem como se Ele não existisse. Não, as coisas não são assim. Não foi isso. Não foi isso que Ele planejou para nós. O que fazer então, pastor? Primeiro, reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Eu acredito que o ponto de partida para lidar com as frustrações é reconhecer biblicamente a pessoa de Deus e os seus atributos incomunicáveis. E um deles é exatamente a sua soberania. Isso significa, queridos, que Deus controla todas as coisas que acontecem no universo a fim de conduzi-las para o cumprimento dos seus propósitos. Olha só, nada do que Deus faz diz respeito a nós somente. Nem eu nem você somos exclusivos. Eu até brinco quando eu digo que Deus não tem xodós ou filhos favoritos. Tudo que Ele está realizando no mundo visa o cumprimento do seu propósito eterno de reunir em Cristo todos aqueles que Ele escolheu para a salvação proveniente de todo povo, raça, tribo e nação. Não é exclusivamente você. Quando entendemos isso, queridos, percebemos que o mundo não está girando ao nosso redor,
mas está girando ao redor daquele que nos formou para a sua glória. O soberano Rei conduz seu plano eterno como bem entender, nos envolvendo em seu movimento de salvação, a fim de trazer maior glória para o seu nome. Bíblia. Vamos para a Bíblia. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Está lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9. Mas Bíblia diz assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Daniel, capítulo 2, versículo 20, até o versículo 22. Deus não nos deve nada. Ele não está em falta conosco, mas ele também não falhará em cumprir nenhum dos planos que ele mesmo estabeleceu. Tudo está acontecendo no tempo oportuno que ele determinou. E isso deve gerar em mim e você uma santa e reverente confiança que, por sua providência, todas as coisas na minha vida acontecerão do jeito e do tempo que ele planejou. Dito isso, eu ressalto que em nenhum momento Deus prometeu vida tranquila, sonhos realizados, bem-estar sem fim. Pelo contrário, conquanto o cristão goze de vida abundante como resultado da sua união com Cristo para a salvação, a jornada até a Nova Jerusalém é trilhada de um caminho estreito, de renúncia, perseguições, batalhas espirituais, desprezo. Foi assim com Jesus. Vou mais longe. Eu entendo que a frustração é um pecado disfarçado. Como assim, pastor? As frustrações, queridos, sempre nos mostram áreas das nossas vidas que ainda não se sujeitaram devidamente à vontade de Deus. Isso deveria gerar em nós uma reflexão humilde e sincera. Sabe por quê? Quando me decepciono com pessoas, eu estou afirmando que a minha confiança, que a minha busca por satisfação pessoal está naquilo que ela tem a me oferecer, quando deveria estar na pessoa de Cristo somente. Olha só, eu devo me relacionar com as pessoas com o mesmo sentimento que Jesus teve, pelo amor, e sem querer absolutamente nada em troca. Como nós cristãos podemos desejar ser honrados, lembrados, favorecidos em um mundo onde Jesus foi rejeitado? As frustrações e as decepções apenas ressaltam quão terreno nós ainda somos, mantendo as nossas aspirações, nossos desejos nesse mundo e não naquele vindouro que Jesus nos prometeu. Bíblia, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Quando eu me decepciono por algum objetivo não atingido, alguma porta que não se abriu, um sonho que não se concretizou, eu estou dizendo para Deus que Ele falhou em satisfazer meus desejos pessoais e egoístas. Com isso, ignoro que a providência pode estar me proporcionando novas oportunidades, livramentos, novos ciclos que serão necessários para o meu crescimento, tanto pessoal como espiritual. Olha isso, Bíblia. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, verso 5, José falando com os irmãos. Às vezes a gente se decepciona com a igreja, né? Julgamos as falhas das pessoas individuais como sendo o problema de toda a comunidade, né? Ou então criamos expectativas erradas sobre oportunidades, funções, tarefas que podemos ou não receber da liderança da igreja. A gente julga a falha de uma pessoa e coloca tudo na igreja toda. A igreja de Jesus tinha um traidor, Judas, um mentiroso, Pedro, um incrédulo, Tomé, um pessimista, Filipe. Mas Jesus sabia lidar com as fraquezas dos seus discípulos. E ele nunca se frustrou. Você sabe por quê? Porque Jesus fez a opção de conservar seus olhos fixos no Pai Celestial e no plano que ele estava executando. Era o que deveríamos fazer. Como sobreviver, pastor, às frustrações?
Algumas lições podem ser bem úteis, como tratamos biblicamente das nossas frustrações pessoais. Eu vou deixar alguns conselhos, algumas orientações. Primeiro, diminua suas expectativas. Aceite as coisas como elas são e não como você acha que elas deveriam ser. Preste atenção. São conselhos para que você possa vencer a frustração. Assuma a posição firme de aceitar que a vida é uma dádiva de Deus quando as coisas estão indo bem e também quando as coisas estiverem indo mal. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, 28. Terceiro, reconheça que Deus pode se utilizar dos momentos mais negros da nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Quarta lição. Esteja plenamente satisfeito em Cristo e não nas coisas que Ele te dá, que Ele te proporciona. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3,8. Foi o que Paulo disse. Estou encerrando. Cultive a gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Sexto ponto. Esteja pronto para o de repente de Deus. As melhores coisas da vida não são planejadas, são vividas. A Bíblia diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Foi longo, mas eu vou encerrar. Queridos, quando enxergamos a vida pela perspectiva divina e aceitamos a verdade de sua soberania, a probabilidade de sermos feridos pelas frustrações sempre será melhor. Jesus enfrentou a cruz com varonilidade, porque ele não despertou. Aliás, ele não depositou suas expectativas no homem, mas naquele que podia ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele entregou sua vida. Ele sangrou até a morte por pecadores indignos como nós, porque sabia que por sua fidelidade veria o fruto do seu penoso trabalho, os eleitos de Deus alcançados e justificados por sua obra consumada na cruz. Olha, um crente satisfeito em Cristo e em sua vontade encontrará um contentamento sobrenatural que o habilitará a sobreviver mesmo nos dias mais trabalhosos. Quando conhecemos em quem temos crido e entendemos até mesmo os grãos de poeira que voam no céu estão sendo conduzidos pela vontade soberana dele, até quando nós entendemos que ele está no controle disso, teremos mais equilíbrio e melhores condições de suportar as dores e as decepções da vida. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Está lá no Salmo 84, versículo 5 e 6. Eu encerro aqui. Deus abençoe a tua vida, saúde e paz.